salve, meus guerreiros e guerreiras! Estão todos preparados para uma viagem fascinante na nossa nave da filosofia? Hoje, na verdade, a gente vai ser convidado a fazer uma reflexão sobre o nosso papel e o nosso lugar perante o espaço. É interessante que alguns de vocês, e eu também me incluo nessas pessoas, muitas das vezes já nos paramos observando a realidade que nos cerca, as manifestações de fenômenos da natureza, até mesmo alguns fenômenos do céu, do espaço sideral, e muitas das vezes caímos em perguntas que são inevitáveis, como por exemplo, de onde é que nós viemos? Na verdade, quem somos nós? Será que esse espaço infinito, tão ainda pouco explorado e conhecido por nós seres humanos, tem algum relacionamento com o lugar de onde nós também viemos? Será que nós tivemos uma origem em comum? Será que nós conseguiremos desdobrar a reflexão e a compreensão sobre a essência de toda a realidade que existe? E além disso, para onde é que nós vamos chegar? Será que o universo está realmente se transformando? E nós também acompanhamos essa mudança, então é algo que permeia todos nós, de um modo geral. Questões como essas, meus queridos e queridas, embora sejam notáveis em momentos em que nós nos despertamos por essa consciência perante a realidade, foram reflexões que já pautavam muitos seres humanos desde a antiguidade. E os gregos não estiveram aquém dessas dúvidas. No entanto, durante uma boa parte da história do mundo grego, essas dúvidas eram explicadas a partir de respostas mitológicas. E nós tivemos uma das nossas aulas aqui no canal em que nós exploramos o nascimento da filosofia e falamos bastante sobre como o mito teve um papel fundamental para esclarecer essas diversas dúvidas, até o momento em que o grego, por volta do século VII, se deu consciência de que as explicações mitológicas já não o satisfaziam. Seria necessário, portanto, buscar razões mais lógicas, melhor fundamentadas em termos racionais, para dar conta, então, de agora satisfazer as suas dúvidas. E as questões que eu coloquei no início dessa nossa aula não estiveram, portanto, também fora desse rol de dúvidas, que a partir do século VII a.C., passaram, portanto, a ser explicadas através de uma teorização muito mais racional. E esses primeiros filósofos são tomados dentro da história da filosofia como os pensadores pré-socráticos. Eles compõem, portanto, o tema da aula de hoje. E nós iremos, nesse nosso encontro, fazer um mapeamento dos principais aspectos que permeiam, que caracterizam esse grupo de pensadores, que são tidos como os primeiros dos quais nós temos notícia na história. E além disso, nós também falaremos sobre alguns aspectos que os distinguem, né? Além disso, também pontuaremos as propostas individuais que cada um vão fazer. E por fim, nós encerraremos fazendo um amálgama ou até mesmo um arremate que consiga transmitir qual é o panorama geral que caracteriza de um modo generalizado todos esses pensadores chamados de pré-socráticos. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos entender que os pensadores da aula de hoje, eles se encontram inseridos num contexto histórico do século VII a.C. Estamos falando, em termos geográficos, de um momento em que o pensamento grego ainda estava se desenvolvendo em termos de filosofia, no contexto das colônias gregas. A filosofia, na verdade, ela não havia ainda se despertado na Grécia continental.
Nós já falamos na nossa aula anterior sobre o nascimento da filosofia, que é justamente nas colônias espalhadas pela região da Ásia Menor, em que nós vamos ter as primeiras iniciativas em prol de um pensamento mais racional e aos poucos se desgarrando do pensamento mitológico. Agora, meus queridos e queridas, é interessante que muitos estudos da área dos pré-socráticos acabam, em termos didáticos, separando-os em dois grandes grupos, não são os únicos, mas esses são aqueles que, para efeito de vestibulares e do próprio Enem, acabam sendo mais frequentes nas questões quando o tema é a filosofia pré-socrática. E nós acabamos, em termos didáticos, dividindo eles em os pensadores jônios e os pensadores eleatas, duas importantes regiões da civilização grega do mundo antigo, a Jônia de um lado e a região da Eleia, né? Configurando então dois grandes grupos de pensadores que tiveram, apesar de tidos como pré-socráticos, preocupações um tanto quanto marcantes e distintas dentro do contexto da filosofia que vem antes de Sócrates. De modo geral, os filósofos jônios estão preocupados em entender o princípio que rege toda a realidade existente. Quando nós falamos em princípio, estamos tentando entender qual é a causa, qual é a origem de todas as coisas que existem, e aqui se incluem também o próprio universo, os seres, os humanos. Toda realidade existente deve necessariamente ter partido de uma causalidade. E essa causalidade, na expressão de um princípio, foi buscada pelos grandes teóricos da região da Jônia. Entre eles, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Esses dois últimos, discípulos de Tales, que é consagrada pela historiografia como o primeiro filósofo da tradição ocidental. Todos eles, meus queridos e queridas, vão chegar a conclusões para suas teses a partir da observação empírica da realidade. E Tales de Mileto, através das suas viagens muito frequentes, inclusive para a região do Egito, vai entender que somente nos contextos em que a água estava presente é que a vida existia. A partir de uma inferência dessas observações empíricas, Tales chega à conclusão, portanto, que a água é o princípio de toda a realidade. Em outras palavras, se a vida depende da água, a ausência da água impossibilita a vida. Logo, ela deveria ser o princípio, ela deveria ser a causalidade de tudo que existe. Ela permeia, portanto, a realidade de todos os seres. E a ausência dela impede também a existência de tudo que existe. Agora, é interessante que Anaxímenes de Mileto, discípulo, de Anaximandro, já vai entender por seu turno que, na verdade, o ar seria o princípio de tudo que existe. Inclusive, o ar sustentaria o próprio mundo dentro do universo. E Anaxímenes até mesmo critica Tales por dizer que Tales não conseguia explicar a mudança das coisas, e o ar, ele sim consegue sustentar as mudanças da realidade, na medida em que, quando ele se compressa ou ele se dilata, ele poderia se tornar rarefeito ou até mesmo se liquefazer para dar origem à água. Então a própria água seria decorrência do ar, o ar teria vindo antes da água e ele, portanto, se coloca como princípio. Anaximandro de Mileto, na verdade, destoa um pouco de Tales e de Anaxímenes por não encontrar num elemento da natureza específico o princípio da realidade. Anaximandro prefere entender que esse princípio seria algo indefinido, algo ilimitado, que no termo grego acabou recebendo a expressão de áperon. O áperon significa aquilo que é ilimitado, aquilo que é indefinido. E na medida em que esse áperon aos poucos começa a se corromper, na medida em que esse áperon aos poucos começa, através do que ele chamava dos contrários e das injustiças, se limitar,
É assim que ele passava então a dar forma aos seres que nós vemos na nossa realidade. O que eu quero que vocês entendam até aqui é que, de modo bastante geral, os filósofos da Jônia estão preocupados em postular qual seria o princípio, a causalidade comum que regeria ou que daria origem a todos os seres. Percebam, portanto, meus queridos, que eles já estão dando um salto na direção de explicações que são muito mais racionais e que não estão ligadas a pressupostos mitológicos baseados em seres sobrenaturais. Aqui, todos eles chegaram, concordemos ou não, com uma formulação teórica que ela é objetiva, que ela faz sentido por ser racional. Já não tem tanta uma adequação, uma vinculação estritamente aos pressupostos mitológicos ou fantasiosos, como faziam os gregos até antes do século VI a.C. Os eleatas já vão ter uma preocupação diferente quando comparado com os jônios. Enquanto os anteriores buscavam entender o princípio das coisas, os eleatas estavam preocupados em entender o que as coisas são de fato. Né? A preocupação aqui não é tanto em descobrir o que possibilita qual foi a causalidade da realidade, mas sim entender o porquê que as coisas existem, o que permitem as coisas continuarem existindo, qual é a natureza que permeia os seres. Aqui, meus queridos e queridas, nós já vemos alguma preocupação com o que posteriormente vai ser chamado por Aristóteles de preocupações metafísicas, que é tentar dar conta de entender o que é esse ser das coisas, né? Qual a estrutura dos seres, o que permitem os seres continuarem a existir, qual é a lógica que existe, portanto, nos seres. Tivemos pensadores muito importantes dentro desse rol, entre eles Parmênides, Heráclito, Empédocles e Demócrito, também que trabalhou muito com outro filósofo chamado de Leucipo. Esses grandes pensadores da região da Eleia tiveram, como eu já disse, essa preocupação com o ser. Parmênides de Eleia vai entender que, na verdade, quando nós observamos todos os fenômenos da natureza, é óbvio que nós vemos uma transformação constante. Por exemplo, da própria água, quando ela evapora ou quando ela se liquefaz. Os filósofos da Jônia já haviam também notado essas preocupações mais voltados ao entendimento de qual seria a causalidade de tudo que existe. Parmênides, ele reconhece essas transformações constantes, mas para ele, os fenômenos, embora estejam constantemente se transformando, eles manifestam um único ser, né? E esse ser, ele é único, ele é imutável. Em outras palavras, embora eu possa dizer gelo, embora eu possa dizer vapor, ambos são manifestação de um único ser que é chamado água, e esse ser não muda. Por isso que o ser, na concepção de Parmênides, é algo imutável. Heráclito, por seu turno, já vai entender que nós não temos a competência para entender o que as coisas são, na medida em que elas, na verdade, estão constantemente se transformando. É interessante que o claro se transforma no escuro, o escuro se transforma no claro, o dia se transforma na noite, a noite se transforma no dia, o frio esquenta e o quente esfria. Então, já que tudo está constantemente se transformando entre duas grandes extremidades, entre dois grandes opostos, o que permite, né, o equilíbrio entre eles é o que Heráclito chamava do fogo. O fogo, portanto, é esse elemento que permite as coisas estarem constantemente se transformando, se transcorrendo. É ele também que permite o equilíbrio entre os dois extremos para que o ser ele não caia no extremismo nem de um lado e nem do outro. Empédocles, é interessante que ele já vai entender que os seres, eles na verdade... Por que eles se transformam? E por que os seres são diferentes entre si? Porque na concepção desse pensador, eles são formados por 4 elementos, embora, né, em dosagens diferentes.
E essas diferentes dosagens é que permitem os seres serem distintos entre si, que são compostos por fogo, por água, por ar e por terra. E quando esses quatro elementos acabam sendo unidos, eles dão origem a um ser. Quando eles são desassociados, eles extinguem os seres. Então, a partir de agora, há uma nova concepção para pensar o ser das coisas, uma concepção muito mais voltada às ideias da união ou da desagregação. É um princípio muito inteligente, porque entende que os seres eles são subdivididos em partes menores, e essas partes é elas que dão conta de explicar seres maiores. Já é uma cadeia dedutiva que vai ser muito importante para filósofos racionalistas, como nós estudaremos daqui a algumas aulas dentro do nosso curso. E essa lógica de agregação e desagregação vai permear também a preocupação trazida por Demócrito, porque Demócrito vai entender que os seres, na verdade, eles existem em função dos átomos. Átomos seriam as menores partículas que são indivisíveis. E é esse o próprio termo a partir do grego, né? Aquilo que não é divisível. E na medida em que esses átomos eles se distinguem em função da posição que eles ocupam, em função da formatação que eles apresentam, eles podem se associar e desassociar, dando origem também aos seres, ou também à extinção dos seres. Percebam que já por volta do século VI a.C., a teoria atomística já era postulada pelos gregos. E essa teoria, apesar de muita refinação e de muitas pesquisas em cima dela, ainda é a base do conhecimento de grandes ciências, como a física e como a química hoje em dia. Resumindo, meus queridos, enquanto os filósofos da Jônia estavam pautados na busca por entender a causa dos seres e da realidade, os filósofos eleatas estavam preocupados em entender o ser em si, a constituição dos seres e o que permite eles existirem, deixarem de existir ou passarem a existir. Agora, meus queridos e queridas, os filósofos pré-socráticos, como eu coloco aqui para vocês, também podem ser tidos em alguma questão das suas provas como filósofos naturalistas, filósofos da natureza, filósofos da physis ou físicos. A palavra physis do grego significava a própria natureza, mas não natureza como nós colocamos hoje, como a ideia de árvores, a ideia de um parque, a ideia de uma floresta. Era pensada numa totalidade, numa dimensão muito maior. Essa totalidade dentro da qual a existência é possível. Então, aqui se incluía não só as florestas, o oceano, o deserto, mas o próprio espaço sideral. Todas essas dimensões dentro da qual a vida é possível era chamada de natureza. E de modo geral, quais são os principais traços mantidos pelos pré-socráticos? Vamos aqui, meus queridos e queridas. Em primeiro lugar, eles foram os primeiros a se interessar por essa natureza, como nós já vimos, essa dimensão dentro da qual a vida é possível. Além disso, foram os primeiros também a, aos poucos, se distanciar do arcabouço mitológico e buscar explicações mais racionais. Mais racionais para quê, Alan? Para a origem do mundo. Explicações mais racionais para o desenvolvimento e a manutenção da natureza e dos seres, como nós já vimos, pelo processo através do qual as coisas se constituem enquanto coisas, enquanto seres, e também a razão ou os processos pelas quais as coisas deixam de existir, as coisas se destituem. Essas preocupações com a origem, a manutenção e a desintegração ou extinção, em outras palavras, as clássicas questões sobre de onde viemos, quem somos e para onde iremos, foram tidas dentro da clássica consagração do campo pré-socrático com o termo arqué. Arqué significava não somente o princípio, mas todas essas questões que vão desde a origem até mesmo a destituição dos seres. Além disso, eles se consagram quanto pensadores cosmológicos. A palavra cosmologia traz a ideia da preocupação com o cosmos, mas a partir de uma explicação lógica,
A terminação logia do grego vem de logos, que é a própria ideia da filosofia racionalista. Agora, boa parte dos escritos foi infelizmente perdida durante a história. Hoje o que nós temos deles são fragmentos, são pergaminhos, ou até mesmo uma tradição que vem pela oralidade. São poucos extratos dos seus escritos que chegaram até a nossa época. Por isso que ainda temos dificuldade em entender com uma precisão maior como é que se tratavam as suas teorias de modo mais preciso. Portanto, meus queridos e queridas, fazendo uma breve revisão sobre o que nós falamos ao longo dessa nossa videoaula, entendemos que as preocupações com a existência e com o mundo que nos cerca, inclusive com nós mesmos, pautou a pesquisa dos primeiros filósofos da história consagrados como pré-socráticos, naturalistas ou filósofos da física. A partir do século VII e do século VI a.C., na região das colônias gregas, esses filósofos então pautaram suas pesquisas. Os pré-socráticos, conhecidos como jônios, preocuparam-se em buscar explicações para a causalidade do mundo e do universo, da natureza. Era a ideia de se entender o princípio das coisas, ao passo que os eleatas tiveram uma preocupação em entender qual seria a própria constituição, a própria natureza dos seres e processos pelos quais eles podem deixar de existir ou eles podem passar a existir. Tem como traços em comum todos esses pensadores, não obstante a perda de boa parte dos seus escritos ao longo da história. A preocupação que permeia todos eles é a ideia do arqué, termo grego que significa não somente o princípio, mas também a possibilidade da manutenção da existência e como também a foz das coisas, ou seja, a extinção, né, o deixar de existir das coisas. Todos eles estão postulando teorias racionais que aos poucos se distanciam das leituras mitológicas que eram tradicionais dos gregos. Meus queridos e queridas, vamos deixar então nossa viagem por aqui. Nossa videoaula, portanto, trouxe uma contribuição que é consagrada dentro da filosofia, que é o estudo dos pré-socráticos, tema mais que frequente nas suas provas. Vamos então continuar nossa viagem para o infinito e além do vestibular. Confie em mim que eu sei como levar vocês até lá. Um forte abraço e até nos vermos.